Estamos de volta e seguimos falando agora da crise carcerária no estado. A Justiça determinou a interdição parcial da unidade prisional no município de Coari. E sobre isso a gente fala agora ao vivo com a repórter Tamires Cler. Boa noite, Tamires. O que motivou a Justiça a tomar essa decisão? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, as péssimas condições da prisão no geral. Lá havia, por exemplo, problemas estruturais, como também aconteceu na prisão de Maués, que também foi interditada pela Justiça. Além disso, o Ministério Público, que entrou com a ação civil pública, também disse que havia mais presos do que a capacidade total. Quando o Ministério Público foi lá fazer a visita, havia 125 presos, quanto a capacidade máxima é de 66. Além disso, também há poucas pessoas ali para fazer a segurança do local. A multa estabelecida pelo juiz Fábio Alfaia, da comarca de Coari, é de R$50 mil, caso esses presos que estão excedendo a capacidade não sejam removidos de lá em até 4 meses. Então, cada mês a mais que o Estado levar para remover os presos que excedem, na verdade, eles querem que deixe 50. Então, excedeu mais que isso, passou o mês, então vai ter que pagar R$50 mil. Além disso, está proibida a entrada de novos presos no presídio se exceder a quantidade de 50 presos lá. E eles têm até 2 meses, caso entre presos, para retirar e fazer uma transferência. Caso não for feito isso em 2 meses, então, tanto a Secretaria de Estado de Administração Pública quanto a unidade prisional vai ter que pagar R$10 mil, Amanda. Obrigada, Tamires. Agora resta saber para onde é que esses presos vão, né? Com certeza para outro presídio que também está superlotado, gerando essa crise aí, esse ciclo que não acaba no sistema penitenciário do estado. Obrigada pelas informações. E agora o assunto é outro, é sobre o transporte coletivo. Um dia depois de voltar de São Paulo, o prefeito Arthur Neto falou à imprensa na tarde de hoje sobre o impasse no reajuste da passagem de ônibus. Ele criticou o governo do estado, que retirou o subsídio às empresas do transporte coletivo. Durante a coletiva, o prefeito foi incisivo. Por enquanto, o valor da passagem permanece em R$ 3,30. No momento permanece. Na entrevista, Arthur Neto fez duras críticas ao governador José Mello por ter retirado o subsídio às empresas de ônibus. O tucano lembrou que o Estado já permite essa isenção fiscal para outros setores da economia e, por isso, deveria manter os incentivos também no transporte coletivo, para manter o preço da passagem mais barato. Fiz um apelo ao governador, em termos duros, para que caia em si e perceba que ele concede quase 7 bilhões de incentivos por ano e está se declarando contra incentivar o barateamento de tarifa de transporte coletivo no valor de 43 milhões de reais, mais ou menos. Durante a coletiva, ao lado da primeira-dama Elizabeth Valeico e do vice-prefeito Marcos Rota, Arthur Neto aproveitou para falar pela primeira vez sobre seu estado de saúde e comunicou que em abril vai se licenciar da prefeitura para tratar um câncer na próstata. É uma coisa inicial e que vai ser resolvida no começo de abril. E pelo tamanho que ele me mostrou, eu vou nocautear o câncer. A gente espera, né, que o prefeito consiga realmente combater essa doença. E clima tenso hoje na Assembleia Legislativa. A CPI, que investigaria os recursos que teria sido desviado da Agência de Fomento do Amazonas, foi arquivada, o que deixou deputados de oposição bem revoltados. Antes da sessão começar, o requerimento contava com 8 assinaturas de deputados, número suficiente para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. Mas, em plenário, o presidente da Casa informou a inviabilidade da CPI porque os deputados Platini Soares, do DEM, e Cabo Maciel, do PR, voltaram atrás e retiraram as assinaturas do requerimento. Portanto, o requerimento 2.761 de 2016
ele vai ser arquivado por não atender os pressupostos de admissibilidade com relação ao número de assinaturas para instalação da CPI, sendo que esse requerimento já deveria ter sido arquivado automaticamente na passagem de um ano para o outro. O que revoltou a bancada de oposição. Eu acreditei até o fim que os deputados fossem ficar ao lado do povo e não foi o que aconteceu. Os deputados atenderam ao apelo do governador e retiraram as suas assinaturas do processo. Isso só me dá mais vontade de investigar, porque mostra que o governo tem muita coisa a esconder nesse processo todo. A CPI investigaria o desvio de 20 milhões de reais da Agência de Fomento do Amazonas, que destina recursos de incentivo a micro e pequenos empreendimentos. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito seria enviado ao Ministério Público do Estado. A CPI teria uma função de verificar os culpados eventuais, se assim fosse comprovado, e também para cobrar providências para que a gente aplique melhor os recursos da FEAM. Para a oposição, os deputados que retiraram a assinatura do requerimento teriam sido coagidos pelo governo. O líder rebateu a acusação. A decisão que os dois colegas deputados tiveram, eles em nenhum momento foram questionados por ninguém porque eles assinaram. Por que agora vai se questionar o fato deles terem retirado? É da livre e espontânea vontade de cada um. Agora, a bancada de oposição pretende recorrer ao Banco Central e ao Tribunal de Contas da União para que investiguem o desvio desses recursos. Nós temos que investigar de uma forma ou de outra, TCU, TCE, nós vamos ter que continuar buscando essa investigação. E com a recessão no país e a crise financeira, muita gente acabou se argolando em dívidas. E se você se enquadra nesse grupo, pode se interessar pelo que vamos mostrar agora. O Procon do Amazonas vai ter um núcleo de apoio aos superendividados. O local deve auxiliar as pessoas que possuem débitos que comprometem mais de 30% da renda familiar para quitar as dívidas. A repórter Júlia Magalhães traz as informações. A reunião definiu como é que deve ser a metodologia de trabalho desse núcleo de apoio aos superendividados e contou também com a participação da Federação Brasileira dos Bancos. Mas para falar um pouquinho mais sobre isso, está aqui ao meu lado a secretária executiva do Procon Amazonas, Roseli Fernandes. Roseli, quando que deve acontecer a próxima reunião para a definição desse núcleo? Bom, a próxima reunião ficou aqui pré-estabelecido que daqui a um mês nós iremos já apresentar as propostas de parcerias, não é? Apresentar os trabalhos em parceria já para os bancos. Não é? Então, a vinda da FEBRABAN foi justamente isso, para que a gente possa aí, ter noção já de como nós iremos trabalhar a questão da metodologia e daqui a um mês já apresentar aí aos bancos para que a gente possa, daqui a um mês ou mais tardar 2 meses, inaugurar o nosso núcleo. Agora, esse núcleo foge um pouquinho do trabalho que é realizado pelo Procon. Por que esse núcleo? Bom, esse núcleo, porque a maioria das reclamações que chegam dentro do Procon do Estado e também nos outros Procons versam especificamente sobre a questão do endividamento. Pessoas que querem esclarecimento sobre a questão dos juros, pessoas que estão devendo, não podem pagar, e a gente não pode fechar os olhos. Eu não posso simplesmente fechar a porta e dizer não atendo, não é por aí. Então nós temos aí um outro momento onde existe uma crise, essa crise bate a porta de cada cidadão e nós temos um dever moral e cívico de trazer esse cidadão que aqui pede socorro para auxiliar numa renegociação. Obrigada, secretária. Pois é, Amanda, uma boa notícia aí, né, para quem está sofrendo com tantas dívidas. Com certeza, é sempre bom renegociar, se livrar dessas dívidas e ficar com a cabeça tranquila, né? E você vai ver no próximo bloco, o anúncio de vagas de emprego na Prefeitura de Manacapuru atrai milhares de pessoas. E o alerta para que você intensifique o combate ao Aedes aegypti. Uma pesquisa recente mostrou que, além de todas as doenças que o mosquito transmite, pode deixar sequelas irreversíveis no organismo, como lesões vasculares. Eu te conto isso num instante.